Agora vamos conversar com o advogado Marco Biá, ele que está connosco para falar sobre um recente anúncio feito pelo governo português. Que anúncio é este? Os imigrantes da CPLP terão de forma automática um visto de residência de 1 ano em Portugal. E o Marco vai-nos explicar como é que funciona esta novidade. Olá, Marco. Viva, Carlos, cá estamos. Obrigado. Marco, tu já não te apanhava há algum tempo, não é? É verdade. Tinha saudades tuas. Eu tenho vindo aqui e não tenho ainda encontrado. Não sei onde é que tu tens andado. Por aí. Marco, queres já falar de coisas sérias ou queres brincar ainda? Temos falado de coisas sérias. Pronto, é isso. O público. O público merece a nossa seriedade, não é? Marco, pelo menos aqui. Exato. Marco, como é que vai funcionar esta atribuição de residências? Como é que vai funcionar esta atribuição de residências? O que o Governo anunciou é uma portaria que ainda não está publicada. Portanto, o que nós em termos práticos ainda não está oficializado, ainda não está. As pessoas que não vão já correr pedir... Exatamente. E mesmo aquilo que eu vou dizer acerca disto é que são informações acerca de uma tal portaria que, ao que parece, já está concluída, só falta ser publicada. Portanto, as informações são mais ou menos seguras de que vai ser assim, tal como tem vindo a ser anunciado nas notícias. Mas até ser publicado pode acontecer muita coisa. Neste momento ainda não está publicado. Falamos sobre as informações que existem. É de atribuição da residência aos requerentes, aos que apresentaram uma manifestação de interesse, aos que têm manifestações de interesse pendentes. E daquilo que eu percebi é a todos os que têm manifestações de interesse pendentes, não apenas aos da CPLP. Okay. E o que é que isto significa? Isto tem que ver com um dos temas que já vim aqui falar, que foi em agosto e depois em novembro foi regulamentado. No novo acordo de CPLP houve aí um visto de trabalho que nasceu ali naquela circunstância e que facilitaria muito a entrada de cidadãos da CPLP, esses só para a CPLP, em Portugal, mediante um pedido de uma declaração de condições de estada, uma inscrição no IFP e uma manifestação de interesse com isso, juntando os documentos normais, um cidadão podia entrar em Portugal com um visto, tal visto, que é mais ou menos automático, porque já não tem de vir ao CEF. No próprio posto consular, a pessoa pode pedir o visto e entrar, e é logo autorizado. A lei também diz que esse visto só pode ser negado com fundamento em situações muito específicas de ser uma pessoa que esteja inscrita na lista de Schengen, na lista do SIS, para não entrar. Portanto, normalmente a lei aponta no sentido que, havendo o pedido, deve ser deferido. Esse pedido de visto de trabalho implica também a pessoa ter condições económicas equivalentes e de prová-lo equivalentes a 3 salários mínimos. Essa é uma das condições que às vezes é mais difícil da pessoa reunir e de comprovar. Mas é um visto muito fácil. E o que é que isto fez? Fez com que pessoas que quisessem entrar em Portugal, ao abrigo desta nova lei, entrassem já regularizadas. E pessoas que já cá estavam há já algum tempo e que, quando entraram, não foi ao abrigo dessa lei, continuassem em situação irregular. Okay. Esta nova portaria visa regularizar isto, não criar esta injustiça de que não será por causa disso que vais-te manter ilegal. E até faz de uma forma muito adequada, dá às pessoas o que pediram. Esta nova portaria tem, ou seja, tem como alvo quem está para chegar e quem já cá está? É isso? Esta nova que foi anunciada agora, recentemente, é para quem está cá. Para quem está cá? Para quem está fora, as medidas foram anunciadas no ano passado, no final do ano passado, na sequência do acordo, daquilo que eu tenho percebido, os vistos de trabalho têm tido muita procura, as pessoas têm requerido e, ao parece, está a correr bem. Esta nova... E tem trazido... Ok. Então, isto é para os cidadãos da CPLP que estão em Portugal neste momento? Esta aqui é para os que apresentaram manifestações de interesse e que estão à espera, que são muitos. E achas que isto foi a resposta que o governo português encontrou para tentar dar a solução a esta situação? E da maneira como está anunciado esta crise de... Desculpa? Imigrantes? A crise imigrante já dura há algum tempo na Europa. Cada vez é mais exigente. E eu acho que Portugal tem condições, tal como outros países, mas Portugal, se calhar, neste momento tem condições para estar um bocadinho à dianteira no que respeita a isto, dos imigrantes. Eu lembro-me, já no tempo em que a Merkel
já não me lembro era no cargo que ela tinha, mas era Quem? a Merkel, Angela Merkel, Da Comissão Europeia? chanceler, exato, na Comissão Europeia, ela tinha essa atenção e já procurava que a União Europeia abrangesse cada vez mais imigrantes porque precisava. Ela própria chegou a anunciar, ainda que sem muito êxito, mas chegou a anunciar que a Alemanha precisava de imigrantes. Já há muito tempo que a economia da União Europeia, devido a questões de natalidade e outras, precisam de imigrantes. Há muito tempo. E há é que são questões que agora politicamente têm tido algum interesse, há que também saber acolhê-los, há que saber captá-los, porque há muitos que também preferem ir para outros sítios, não é só a União Europeia, há outros sítios que os imigrantes também, que podem, às vezes não parece, mas o poder que trazem à economia para onde vão é importante, é muito importante. E às vezes politicamente isto não é bem tratado, é a tal falta às vezes de representação ao nível político. E às vezes ainda politicamente procurem tratar com boas intenções, às vezes também são desvirtuadas as palavras e parece que os políticos pretendem uma coisa, pretendem dizer que queremos imigrantes, acolhê-los de uma forma adequada, correta, e às vezes translê-se o que dizem e percebe-se coisas diferentes. Mas economicamente são muito importantes para a União Europeia imigrantes. Marco, nós temos uma dúvida de um telespectador, vamos então ler. É o João Semedo, ele diz: eu cheguei a Portugal há um mês, ainda não trabalho, não tenho rendimentos. Tem direito de forma automática à residência? Pronto, esta é uma questão interessante. Esta portaria nova, não se aplica, porque não tem manifestação de interesse apresentada. Okay. Mas se Quando falas de manifestação de interesse... A manifestação, ou seja, a pessoa precisa de interesse? manifestação de interesse, é um pedido que se faz ao CEF, dizer, eu tenho interesse em ter residência e o CEF aprecia esse interesse, a pessoa junta o contrato de trabalho, é um procedimento que é para quem quer a residência a partir de um contrato de trabalho. Antes, não pede logo a residência. Primeiro, o CEF avalia se essa manifestação de interesse é ou não aprovada. Tem que ver com cotas, tem que ver com várias questões que agora o Governo diz que já as revogou, mas ainda existe este sistema de manifestação de interesse. A pessoa faz essa manifestação de interesse e, passado algum tempo, normalmente o período de aprovação de uma manifestação de interesse leva uns 2 anos. É o período mais complicado, que a pessoa fica, não tem documentos, mas tem um processo pendente, mas não tem a sua situação regularizada. E se quiser ir para o estrangeiro, não tem o direito de voltar a entrar em Portugal, porque ainda não tem direito de residência em Portugal. Okay. Então, neste caso, como não tem a tal manifestação de interesse apresentada, não terá esta portaria que ainda vai ser publicada, não se vai aplicar. Isto é só, desculpa interromper, mas Sim. isto é só porque este telespectador não tem a declaração de interesse? Manifestação de interesse, obrigado. Ou é também pelo facto de ter chegado recentemente a Portugal? O facto de ter chegado recentemente a Portugal, porque esta portaria ela vai, no momento em que entrar em vigor, ela há de abranger, acredito, não sei, não conheço os termos claros da portaria, mas há de abranger as manifestações de interesse pendentes. Daquilo que eu percebi, a informação é que há de abranger as manifestações de interesse pendentes. Os pedidos de residência que estão pendentes no CEF. Exatamente. Ou seja, e a lógica... O CEF trabalhar, não é? A lógica é muito semelhante. O que eles estão empatados. A lógica é muito semelhante se a pessoa estivesse no seu país, da DCPLP, tivesse pedido um visto de trabalho, podia entrar logo, ou seja, vinha para procurar trabalho. As condições são semelhantes. Qual é que é aqui a diferença? É que ao pedir o visto de trabalho, tinha de apresentar condições económicas de 3 salários mínimos. Eles aqui dispensam disso. Porque a pessoa já cá está. A pessoa já está cá e vão regularizar esta, porque é injusto. Uma pessoa, se fosse o mesmo caso, a pedir um visto de trabalho, com o visto de trabalho, podia lá, já teria cá a sua situação regularizada. E não precisava de estar à espera de uma portaria para regularizar, porque ficaria a 1 ano. Não é, o Governo diz que é automático, não é exatamente automático. Há o pedido e é apreciado, não é? E depois é dado, a regra é de dar. A lei diz mesmo que é para deferir, a não ser que haja esta ou aquela circunstância. Na prática, poderão demorar mais ou menos tempo a deferir, poderão exigir mais ou menos documentação. Mas a partir é garantido que seja... O que está na lei é que diz que é para deferir, a não ser que esteja inscrito nas listas de segurança para não entrar. Então, pegando aqui em algo que disseste, ou seja, o Governo diz que é automático,
não é de facto automático, ou seja, não é uma coisa, não é como o passe, não é como fazer o passe, não é? Pronto, não é automático mesmo. Esta regularização Mas há extraordinária da garantia, não portaria sendo automático, ainda assim, há garantia que É para se dar. não tiver... reunidos os requisitos, é sim, para dar. é para dar. Tem. Já agora uma questão do automático. Sim, Esta questão da nova portaria, esta é automática. Ou seja, os que têm manifestação de interesse pendentes, daquilo que eu percebi, têm automaticamente a Da nova situação portaria. regularizada. Da nova portaria aos que estão pendentes, aos que estiverem abrangidos. O que não é automático, então, é O visto de trabalho. O visto de trabalho. Ok. Porque esse é pedido e depois é apreciado, se tiver os requisitos todos reunidos, é para dar. E a regra é de dar, porque em vez de ser o CEF a decidir esses pedidos, vão ser os próprios postos consulares. E as instruções são para dar. Há de ser um pedido muito mais rápido. Porque na tua ótica, porque esta divisão de funções? Faz sentido que seja assim, que não seja o CEF a fazer esta... O CEF é para acabar. Eu até tive algumas dúvidas se irá acabar mesmo ou não, mas estão os procedimentos em curso para que o CEF seja extinto, não é? seja extinto. E distinguir estes processos, estas funções, eu acho que, em princípio, vai acelerar os procedimentos se houver funcionários para isso. Se os funcionários tiverem as capacidades para avaliar o que é preciso avaliar e se tiver gente suficiente nos postos consulares para trabalhar também, porque em vez de termos uma autoridade central única a decidir estas várias questões, nós vamos ter várias espalhadas. Se não funcionarem, aí é que pode haver um entorpecimento do sistema. Portanto, é preciso também avaliar isso. Se nos postos consulares há gente já formada para decidir isto, de forma que a lei está feita de uma forma muito clara, acho que já a pensar nisso, para não exigir muito da formação de quem lá está. Mas às vezes há certas inseguranças devido à falta de formação, digamos assim. A forma mais correta é esta. Se a pessoa não está muito habituada, se ficar com algum receio, se o cônsul ou os funcionários ficarem com algum receio de atribuir, porque acham que estão a fazer, acham que não é exatamente assim, acham que é assado, ou se põem as coisas na gaveta à espera de qualquer coisa, as coisas depois não funcionam. Mas a lei, ao que parece, está ágil e... Está nesse sentido. Mas nós chegamos a fim. Mas eu tenho uma pergunta que ela vai ser mal amanhada, porque eu tenho fugazes de memória. Que eu lembro de ter visto uma notícia que este pedido seria automático se fosse feito por advogados e solicitadores. Isto tem a ver com a nacionalidade. Nacionalidade. Agora, a nacionalidade, já há algum tempo que havia um site na internet em que se podia apresentar os pedidos de nacionalidade via internet. Inicialmente era anunciado que as pessoas todas podiam chegar lá e apresentar, o site não chegou a funcionar e agora parece que vai funcionar, mas só com advogados, solicitadores. Nós já temos acesso, advogados e solicitadores têm acesso a algumas plataformas da Justiça. Há centenas de plataformas na internet para tratar de várias questões e algumas delas estão condicionadas a quem tem um certificado digital dedicado a determinadas coisas. Ok, então... E esta é mais uma delas, está limitado a quem tem. É o pedido de nacionalidade portuguesa. Os pedidos de nacionalidade. E não são todos os pedidos de nacionalidade. Aquilo que eu percebi são os pedidos de nacionalidade de quem nasceu cá. Agora, não quero falar de qualquer Sim, certo. É só aqui algo que me surgiu aqui. Muito bem. Uma coisa. Marco, obrigado. Chegamos ao fim. Nada. É sempre um gosto. Sempre um gosto prazer. aprender contigo. Obrigado. Marco Bian. Obrigado. Faço o que devo. Até uma próxima. Obrigado. Um abraço. Um abraço.